Olá, eu sou o professor Clérison e nós estamos aqui hoje com a equipe da Techstorm Júnior para a gente fazer um momento de conversa com o Rodrigo de Paula, que é o coordenador da Defesa Civil de Jaú, e aí a gente vai fazer um momento de troca, de debate, em que os alunos vão poder trazer questões e dúvidas que envolvem um pouco do projeto que eles estão desenvolvendo para o torneio de robótica, que envolve queimadas, né? E esse momento vai ser para que eles possam enriquecer todo o trabalho e permitir que eles possam ter mais conhecimento para levar isso para o projeto e para as ideias que vocês estão desenvolvendo no, né, como produto, né, que depois a gente pode apresentar ali também. Vou passar a palavra agora para o Rodrigo, que também vai poder se apresentar e falar um pouquinho mais do trabalho que está fazendo, e depois a gente pode partir para as perguntas dos alunos. Bom, boa tarde. O meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador de proteção e defesa civil da cidade de Jaú, sou vizinho de vocês aqui e eu queria dizer que é uma grande honra, um grande prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse momento tão importante. Vocês sabem falar o que é ou o que faz a defesa civil? Sabe? A defesa civil, ela serve para cuidar das queimadas, assim, da natureza mesmo. É, menos isso. Mais alguém? Tem alguma sugestão? Não? A defesa civil, ela une um conjunto de ações que tem por interesse, intenção, ou o nosso trabalho principal é exatamente proteger e defender a população contra riscos de catástrofes e tragédias. O número de riscos, eles são enormes. Existem vários riscos que vão muito além de apenas as queimadas. Embora é conhecido que o Corpo de Bombeiros ele tem a função de trabalhar nas queimadas, a Defesa Civil nos últimos 2 anos tem ocupado uma boa parte dessa missão, fazendo também o trabalho de proteger a população contra queimadas, pequenas, médias ou grandes, seja no trabalho efetivo, executivo, direto no fogo, com os agentes que, pelo menos lá em Jaú, nós chamamos de brigadistas, ou seja, na coordenação, que é o trabalho principal da Defesa Civil. Ela une todos os entes que são participativos, ou seja, ela chama as usinas, ela chama o Corpo de Bombeiros, ela chama os caminhões-pipas e várias outras pessoas que podem, de certa forma, trabalhar numa tragédia, por exemplo, como você citou, de incêndio. Pois o incêndio que acontece, a queimada que acontece, ela vai muito além de apenas o fogo no local que vai queimar aquele mato. Ela afeta a saúde das pessoas, ela afeta o meio ambiente, ela afeta os animais que vivem no entorno daquele local e uma série de outros danos que não são somente momentâneos, que eles vão durar um tempo maior. Então, a Defesa Civil é um conjunto de ações que visa prevenir, mitigar, diminuir, dar uma resposta rápida, dar assistência e restabelecimento às tragédias que podem ocorrer em nossas cidades, no estado ou no Brasil. Vou passar agora para o Lipe, que vai fazer agora, começar a fazer as perguntas, né, relacionadas às temáticas. Como a defesa civil coordena as ações de monitoramento de queimadas na nossa região? Olá, Lipe, tudo bem? Obrigado pela pergunta, muito importante ela. Olha só, a Defesa Civil ela tem um conjunto de ações, como eu disse um pouco antes, que ela visa fazer a prevenção. E no estágio da prevenção, imagina assim, ó, que nós temos 5 caixas separadas sobre essas mesas. Em cada uma das caixas existe uma temática de responsabilidade e de ações, de atividades, que elas visam algumas atividades que vão, de certa forma, prevenir ou vão resolver a problemática. O que você nos perguntou está embasado na prevenção e na preparação. A prevenção da Defesa Civil ela é ligada a prevenir as áreas que podem pegar fogo. Por isso é muito importante que a Defesa Civil ela conheça muito bem o seu município e quais são as áreas que pegam fogo. Por exemplo, perto da sua casa, você tem alguma área de mata, que tem bastante árvore, que tem bastante mato seco? Tem? Tem. Nessa área, você já viu pegar fogo? Já.
Então, certamente, se já pegou fogo uma vez, ela vai pegar fogo de novo no ano que vem, correto? Sim. Então, essa área ela é classificada dentro do mapeamento de risco. Ou seja, a Defesa Civil ela faz o mapeamento das áreas da cidade que podem sofrer queimadas. E a partir daí ela passa a entender. Essa área perto da sua casa, corre algum rio bem pertinho dela? Sim. É? Então, pode ser uma área de preservação. Tem animais lá perto? Não. Que animais que você não vê lá? Animais grandes, geralmente, que você olha, né? Não tem animais grandes. Mas pode ter cobra, pode ter insetos, pode ter abelhas, pode ter vários outros tipos de vida humana lá? Sim. Correto. É por isso que a Defesa Civil, na prevenção, ela faz esse mapeamento para entender essa área e dentro dessa área nós podermos criar ações preventivas, seja desde fazermos o monitoramento para que o dono da área, o responsável da área, seja particular ou prefeitura, faça, por exemplo, aceiros. Aceiros é uma espécie de uma rua que é feito em terrenos. E essa rua, que geralmente tem 3 metros de distância, de largura, ela evita que o fogo de um lugar pule para o outro. Então, esse é o primeiro nível de monitoramento. Nós monitoramos as áreas que são suscetíveis a queimadas, áreas de risco de queimadas. O segundo ponto, a Defesa Civil, ela trabalha com monitoramento de forma gradual. Primeiro, o Estado de São Paulo, que é como nós respondemos diretamente. E o Estado de São Paulo, a Federação, Brasília, geralmente como referência. Esse órgão de São Paulo, ele avisa a gente, por exemplo, olha só, vai chegar uma mensagem no celular de vocês, que eu acho que nem todo mundo tem celular, né? Mas vai chegar uma mensagem no celular do papai, de vocês, da mamãe, dizendo que nós estamos com baixa umidade do ar. A baixa umidade do ar é o que forma essa sensação seca, difícil, ruim de respirar. Porque quanto menos umidade, quanto menos água em volta do ar que nós respiramos, mais seco fica. Isso favorece cada vez mais um foco de um incêndio de acontecer. Essa é mais uma etapa de monitoramento. Dentro desse monitoramento, a gente identifica áreas que são com maior risco de queimadas por incidência de calor. Por exemplo, vindo para cá, próximo da Getúlio ali, vocês lembram de uma área que tem aqui bem grande, descendo, que é um terreno bem grande, que tem bastante mato, não tem nada construído nele? Mais ou menos aqui em cima? Sim. Então, essa área, ela costuma emitir e receber mais calor do que uma área que teve ocupação de solo por residência ou comércio. Então, essa área tem um risco maior de queimadas. E na preparação, que é a fase de monitoramento em que nós nos preparamos para sair com os caminhões, sair com as equipes e combater o fogo, nós utilizamos alguns recursos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês na tela aqui um aplicativo que nós utilizamos, que é o Wind. Esse é um dos programas que estão disponíveis hoje e serve para monitoramento de área antecipada. Então, pessoal, esse daqui que eu estou mostrando ali, ó, você está acompanhando, é um mapa chamado Wind, windy.com. É uma plataforma que ela é disponível a todos. Ela é aberta, ela é uma das mais fáceis de serem utilizadas para monitoramento. Ela consegue nos dar vários posicionamentos em relação às áreas de incêndios, tanto antes no preventivo como na resposta. Por exemplo, agora nesse exato momento, ó, ele aponta que tem um incêndio, uma queimada acontecendo nessa região da cidade. Vou aproximar mais, ó. Ele fala que é próximo ao Vale do Igapó. Aqui, ó, essa região. E já teve uma queimada aproximada de 2,9 km, 2,9 quilômetros quadrados, já queimou. É uma área muito grande. É uma área relativamente muito grande que já queimou e deve continuar queimando. E aí você consegue, por exemplo, abrir outras funções que vai identificar, por exemplo, qual é a área que está indo o vento, para onde que o vento está indo. E com essas informações você consegue entender para que lado possivelmente o fogo pode conduzir. E com isso nós temos respostas para poder chegar próximo da conclusiva de que vai afetar alguma residência, vai afetar uma área protegida, vai afetar alguma casa. Nós conseguimos ter essas informações, olha só.
eu abrir os ventos aqui registrados, ele vai passar a nos fornecer informações nos próximos minutos para nos identificar para que lado que o vento está indo. Se eu reduzir aqui o zoom dele, olha, ele vai mostrar para mim, ó, aqui é o vento para onde foi e a força do vento, ó. Tá vendo? E ele vai mostrar para mim aqui, ó, a umidade do combustível, ou seja, as áreas de combustível que podem ajudar a pegar fogo, mato seco e algumas outras áreas que têm um calor sendo emitido que coloca em risco. Se eu voltar aqui do lado, na propagação do fogo, olha só, ele está apontando que a propagação do fogo ela é área de risco, porque ela não está no verde, nem no amarelo, nem no moderado. Ela já está no muito alto, ou seja, tem uma condição muito alta para que novos focos de incêndio possam atingir aqui em Bauru, nesse exato momento, durante as próximas 2 ou 3 horas. Existem várias outras plataformas que eu recomendo que vocês possam fazer depois, baixar no celular de vocês para conhecer a identificação das áreas que vocês estão indo. Quais tecnologias ou sistemas vocês utilizam para detectar focos de incêndio em tempo hábil? Hoje existe uma dificuldade muito grande, porque os incêndios são detectados através de radares, que são geralmente satélites que nos informam. Um satélite, em média, passando bem rápido, em torno de 4 horas, ele vai conseguir ter uma resposta próxima da realidade. Então não significa que o fogo está acontecendo e os sensores, que são os satélites, conseguem nos informar naquele momento o tanto que já queimou, mas conseguem nos dar uma previsão por área do quanto foi afetada. Aplicativos de celulares que podem ser utilizados, eu recomendo muito que vocês falem com seus pais, eles tenham, por exemplo, o Fire Hub. É um aplicativo que ele é gratuito de celular, tem nas lojas da Play Store, por exemplo, e de outros formatos de uso, que vocês conseguem identificar em tempo real uma área que está sendo queimada e a proporção da área. Ele se baseia em reflexos também de satélites, mas ele tem um prazo geralmente rápido. Claro que, como nós estamos trabalhando com imagens, talvez nem todos os focos de incêndio ele consegue detectar. Geralmente são detecções maiores, focos de incêndios médios ou estão se tornando grandes. Fora isso, nós fazemos um monitoramento via aplicativo de WhatsApp, onde a população consegue nos procurar e nos informar, ou via o 93. Quando você liga 193, cai na central do Corpo de Bombeiros. E a central do Corpo de Bombeiros vai usar uma tecnologia antiga chamada telefone e vai entrar em contato conosco e pedir apoio para a gente. O combate à queimada exige uma resposta rápida. Quais são os principais desafios logísticos e operacionais que a Defesa Civil enfrenta nesse processo? Como você chama? Isabela. Isabela, obrigada pela pergunta, viu? Ela é muito importante. Olha só, a Defesa Civil, ela enfrenta primeiro a dificuldade do trote. Enquanto eu estou falando com vocês, a minha equipe foi para um incêndio lá em Jaú, numa localidade. Eles pararam de almoçar, estava todo mundo almoçando. Eles correram para apagar um incêndio e, ao chegarem lá, verificaram que era um trote. Olha aqui, na rua Oswaldo Brise. Identificaram que era um trote, não tinha fogo no local. Quando uma equipe precisa se deslocar, seja dos bombeiros ou da Defesa Civil, ela tem a dificuldade dos riscos que acontecem, pois nós nunca sabemos totalmente o que é que nos aguarda nessa ocorrência. Se o fogo está indo para uma residência, se existe uma criança, um idoso com dificuldade de andar, por exemplo, que precisa ser retirado com urgência. Se essa fumaça, por exemplo, eu lembro muito de uma ocorrência no passado, se essa fumaça ela é tão forte do mato que ela vai para uma escola e vai precisar retirar as crianças de uma escola. Algumas crianças são pessoas com uma necessidade especial de atenção que têm dificuldade de mudanças rápidas de rotina. E essa dificuldade, às vezes, você não consegue que essa criança absorva bem uma retirada de emergência ou de urgência de uma escola que está tomada por uma fumaça ou com risco de um incêndio chegar até ela. Então, o desafio logístico nosso, ele está empregado principalmente nas áreas
que acontecem os incêndios, que geralmente são áreas que são mais em centros urbanos, bem aprimorados de dificuldade de extensão. Então, por exemplo, aqui nós estamos numa área de Bauru, que ela não é tão próxima, eu acho que a área central. Ou seja, nós temos mais terrenos aqui abertos, não é? Pelo que eu vi, pelo menos, né? Aparentemente tem mais terrenos. Então, a chance de que esse local tenha bastante foco de incêndio é muito grande. Lembra que eu falei sobre um mapeamento de risco? Então, veja, se nós viermos para cá de carro, imagina assim, ó, imagina o tio que não conhece muito bem a cidade. Se eu vier para cá com a minha viatura que está aí fora com uma bomba de água para poder apagar incêndio, correndo. Vamos lá, a Getúlio Vargas, Avenida Getúlio Vargas, que é uma via próxima. Ela é fácil ou ela tem bastante trânsito? O que você acha? Tem bastante carro passando nela? Acho que sim. Tem? Isso. Aparentemente tem bastante carro. Então a dificuldade, por exemplo, é dentro de um trânsito intenso, a gente conseguir chegar numa velocidade mais rápida. E como as viaturas de emergência precisam se deslocar de uma forma diferenciada, mais rápida, fazer manobras, curvas, às vezes, que não é tão comum, nós estamos em risco e nós oferecemos, de certa forma, um pouco de risco. Por quê? Você que está passando, de repente você está pensando em outra coisa, está com outra responsabilidade e você não percebe que tem uma viatura se aproximando, mesmo com luz ligada, com barulho. Você pode ser atingida por essa viatura. Está numa velocidade, às vezes, maior. Se um veículo não percebe isso, isso pode acontecer. E ao chegar no incêndio, nós temos dificuldades. Às vezes, o local do incêndio tem vários carros parados. Nós precisamos que esses carros saiam da frente para o caminhão entrar até o foco do incêndio. E às vezes nós chegamos no foco do incêndio, é uma área de difícil acesso, como está acontecendo aqui, lá no Marambá, acho que é o bairro. É uma área de difícil acesso. Então é um terreno irregular. Ele é para cima, para baixo, buraco, levanta, corre. Aí nós temos essa dificuldade logística de conseguir empregar ações de combate ao incêndio. Por quê? Por exemplo, se o morro é muito baixo, meu caminhão ele vai chegar com mangueira até 90 metros, 100 metros, ele vai jogar água mais 50 metros, mas eu tenho um fogo a 200, 250 metros. Ele não vai chegar lá esse fogo. E eu colocar um brigadista para descer até o lugar para poder apagar esse fogo, eu tenho vários riscos. Que é o risco de uma cobra picá-lo no meio do caminho, de ele cair num barranco, cair numa cerca, cair num buraco, se machucar, e o risco dele morrer durante esse serviço é muito grande. Então, as estratégias implementadas para poder combater o incêndio, ela está muito apegado à logística da emergência, que é o que coloca em dificuldade, às vezes, de combater. Existem dados sobre a frequência ou a extensão das queimadas da nossa região? Qual é o panorama atual em relação a esses eventos? Como você chama? Vitor, Vitor, obrigado pela pergunta, viu? Ela é muito importante. Olha só, eu vou dizer pela cidade de Jaú. No ano de 2024, o Brasil passou por um sistema chamado bloqueio atmosférico. Vocês se recordam de ter visto notícias, ouvido falar sobre uma grande enchente que aconteceu no sul do país, no Rio Grande do Sul? Lembra que as pessoas se mobilizaram, doaram roupas, itens de comida para os irmãos que moram lá? Esse bloqueio atmosférico, de certa forma, ele mudou muito a estrutura do aquecimento do nosso estado. Por quê? Bastante das chuvas que iriam subir ficaram bloqueadas mais na região sul do país. Com essas informações, nós passamos a ter uma frequência sendo um dos anos que mais houve queimadas da história, tanto em Bauru quanto em Jaú, no estado de São Paulo. E houve uma frequência muito grande de calor. Esses focos de incêndios ficaram concentrados entre os meses de junho a setembro. Então queimou bastante. Para vocês terem uma ideia, lá em Jaú queimou em torno de 15.926 hectares, se eu tiver errado alguma coisinha de número. O que isso significa? Quase 16 mil campos de futebol. Você pega o campo do Noroeste e você coloca um do lado do outro, assim, ó. São 16 mil campos de futebol que queimaram só no ano passado. Em relação a este ano, quando nós tivemos uma mudança climática, nós tivemos mais chuvas no começo do ano, nós tivemos já a volta dos dias mais frios, nós passamos a ter uma condição em que o fogo começou mais tarde.
Então, as queimadas do ano passado, que foram em junho para julho, esse ano começaram a ter uma abundância de ocorrências, mas finalzinho de julho, deu uma parada no começo de agosto, que fez muito frio, voltou no final de agosto e agora em setembro está seguindo bastante. E deve prolongar mais em outubro, porque nós tivemos uma ausência de chuvas. Por exemplo, ontem, dia 30 de setembro, nós fechamos as medições em Jaú. E lá choveu 86% a menos do que deveria ter chovido. Ou seja, da chuva que era para ter caído, faltou chover 86%, que é muita água. E serve para poder cuidar de todos nós, de certa forma. Eu vou explicar mais para frente por quê. Então, esse cenário, em relação ao ano anterior, que é o cenário atual, ele evidencia que nós tivemos menos ocorrências de fogo em relação ao ano passado. Certamente, ao fim do ano, a metragem vai apontar que queimou menos área em relação ao ano 2024, só que nós estamos tendo um avanço maior no fim da temporada. Ou seja, ela que geralmente acaba no começo de setembro, ela deve se estender até pelo menos meio de outubro. As queimadas de origem natural e as provocadas por ação humana são tratadas de forma diferente. Quais são as estratégias para cada tipo? Olha só, como você chama? André. Obrigado, André, pela pergunta. Olha só, nós temos uma metodologia de trabalho em que os combates ao incêndio, eles são feitos praticamente da mesma forma. O que muda é a tipificação do incêndio. Se o incêndio ele é em vegetação, qual é o tipo de vegetação ou é de edificação. O incêndio de edificação, que é uma casa, um prédio, alguma coisa que pega fogo, ele é mais difícil de ser feito combate direto. Por quê? O brigadista ou o bombeiro usa um equipamento diferenciado, mais pesado, oxigênio para poder entrar. Porque nós temos um grande fluxo de fogo em um lugar menor, diferente do fogo em vegetação. Fogo em vegetação, geralmente é o fogo em mato, fogo em cana que vocês veem. Nós tratamos cada um de uma forma, porque depende muito do terreno e da área que vai ser feita. Por exemplo, o que é um fogo de forma natural? Estima-se que pelo menos 95 a 97% dos casos de incêndio que ocorrem em nossa região, eles são de incêndios de origem criminosa, de força humana. Alguém vai lá e coloca fogo. Quais são as chances possíveis de um fogo ser feito por origem próxima à natural? Por exemplo, ainda que não diretamente natural, o excesso de calor em que a umidade relativa do ar ela está abaixo de 30%, 20%, que é igual hoje, deve estar em torno de uns 20% a umidade do ar, ou seja, está muito seco. Os ventos, eles estão acima, geralmente, de 20 ou 30 km por hora, que é um fator de vento muito forte, e a temperatura está acima de 30 graus, é o fator triplo que a gente fala. Essa condição favorece, por exemplo, o aquecimento de áreas. Ou seja, dificilmente você vai ver uma área que o mato vai esquentar tanto que vai pegar fogo sozinho. Mas, por exemplo, uma lata de alumínio que foi jogada em uma área que tem um impacto direto da luz solar, que aquece tanto essa lata, tanto que o ferro fica quente nela e ela coloca fogo em volta das áreas que estão secas a queimar. Por exemplo, o vidro. O fundo de uma garrafa de vidro que é jogada numa área. Quando eu era criança, a gente fazia essa brincadeira. A gente aquecia ela e esse vidro quente emitia uma luz solar que colocava fogo em alguma parte. Por quê? Ela tinha uma projeção maior. Essa é uma situação que pode acontecer. Porque a gente sempre fala, olha, nunca joga lixo no mato. Isso pode fazer mal uma hora. E pode ter sido uma coisa que já foi jogada há muito tempo atrás. Bituca de cigarro. A pessoa que está fumando na rodovia vai lá e joga uma bituca de cigarro pela janela. Essa bituca vai voar, vai pegar no mato e vai propagar. Esse ano tivemos um incêndio em Jaú que aconteceu isso. Decorrente, talvez, de uma bituca, encheu de fumaça na rodovia e 4 carros bateram gravemente. Então, eles são tratados de forma diferenciada no âmbito da legislação, com a fiscalização da polícia ambiental, polícia civil, polícia militar, mas no trabalho dos brigadistas, ele só fundamenta o tratamento diferenciado quando é feito em edificação ou área de vegetação. Agora a gente vai fazer a troca da nossa equipe.
Sabemos que as queimadas causam diversos problemas, como degradação do solo, poluição do ar e a perda de biodiversidade. Do ponto de vista da Defesa Civil, qual desses problemas representa o maior risco para o bioma da nossa região? Como você chama? Arthur. Arthur. Bom, Arthur, olha só que pergunta importante que você fez. As pessoas que moram aqui em Bauru têm um reflexo muito importante que é a resposta dessa pergunta. Eu procurei uma amiga minha que ela me ajudou com um texto aqui, chamada Sol GPT, para a gente poder entender todas as informações necessárias daqui da realidade sua, que algumas eu não sei o nome. A estiagem prolongada e a degradação do solo tiveram um grande impacto na nascente do rio Batalha. Qual que é o rio que traz bastante água para Bauru? É o rio Batalha. O rio Batalha, em setembro de 2024, tem a nascente dele na Serra da Jacutinga, lá em Agudos. Sabe a cidade de Agudos? Aqui perto. O rio Batalha, segundo as informações, ele nasce na Serra da Jacutinga, que acontece por lá. Secou por falta de chuvas e do uso inadequado do solo. A ausência de vegetação nativa e a erosão agravaram o problema, diminuindo a capacidade do solo de reter água. Além disso, a degradação da mata ciliar prejudicou a proteção das margens, acelerando o assoreamento e piorando a qualidade da água. Ou seja, a degradação do solo e a falta do cuidado do solo, a preparação do solo para que esse solo esteja pronto a reter água e assim, dessa forma, ser um reforço a mais no combate aos danos das queimadas é muito grave. Um dos problemas que foi falado nesse texto aqui, lá na Serra do Jacutinga, é que a falta de chuva que nós estamos passando nesse exato momento, junto com a falta de cuidado natural do solo, por exemplo, as nascentes geralmente estão perto de áreas que algumas pessoas colocam fazendas. Aí vai o gado fica pisoteando, fica fazendo a degradação do solo, decompondo o solo em sua região, que acaba afetando essas nascentes. Essas nascentes têm uma piora na qualidade da água e a falta de recuperação da biodiversidade, por exemplo, de árvores de grande porte, que têm suas raízes grandes, e essas raízes elas sugam água dos leitos dos rios, elas jogam água para cima e essa água fica toda no ambiente que nós respiramos, elas trazem chuva para a nossa região, e isso tudo agrava para a situação da queimada. Por quê? A falta dessa condição favorável, ela acaba deixando nosso tempo mais seco, mais desconfortável para respirar e mais com risco de queimadas. Então, políticas públicas devem ser associadas ao cuidado preventivo do solo, à recuperação de margens, à recuperação da biodiversidade. Pois, por exemplo, olha só, quando as queimadas afetam as áreas de matas, por exemplo, lá da casa do César, os animais que existem ali, eles têm que correr buscar socorro. Esses animais de âmbito selvagem, de âmbito silvestre, eles estão cada vez mais invadindo as cidades. Ou melhor, nós que invadimos a casa deles. Eles estão querendo retomar o espaço. Então é mais comum vocês verem ocorrências onça na cidade, gato do mato na cidade, tucano na cidade, animais que geralmente são gambás e outros, geralmente viviam numa área mais afastada, a área de mata, ela começa cada vez mais a ocupar as cidades. Por quê? Há uma degradação muito grande da área deles e a biodiversidade, que ela é enorme, ela é plural, acaba sendo afetada. E com isso, infelizmente, os riscos de incêndios são cada vez maiores. Além dos impactos ambientais, quais são os principais perigos diretos as queimadas oferecem para a saúde e a segurança das pessoas? Você é o Antônio? É. Prazer, viu, Antônio? Olha só, Antônio, os perigos que eles afetam, primeiramente a pessoa, é a questão da saúde. Você já passou por uma área que está pegando fogo e você viu uma fumaça? Num túnel. Num túnel, olha só, mais difícil ainda, porque no túnel a fumaça ela fica concentrada. Quando você respirou e você sentiu o cheiro da fumaça?
Mais ou menos, porque a janela estava fechada para não Certo? pegar fogo. Se esse túnel fosse maior, Antônio, bem longe, e a janela ficasse fechada, ou tivesse um espacinho de janela aberta, ia entrar mais fumaça. Com a janela fechada, você sentiu um pouquinho do cheiro da fumaça. O cheiro da fumaça, ele é confortável? Não. Ele é ruim, não é? Sim. Imagina então se você está num lugar e não tem o carro fechado te protegendo, com ar condicionado, ou você não consegue com o carro movimentar porque tem algum carro na frente parado. Essa fumaça vai começar cada vez mais você respirar ela. Você acha que ela vai ser muito ruim, muito desconfortável? Sim. Exato. Por quê? Quando nós respiramos essa fumaça, o monóxido de carbono e outros gases orgânicos, eles entram pelas nossas vias respiratórias. E a tendência é que eles vão fechar as nossas vias respiratórias. Vai fazer o mal. Por isso que nós sempre falamos, olha só, em um incêndio, aqui é mais quente, aqui em cima. E aqui embaixo, ele é um pouco mais confortável. Então você abaixa e você sai abaixado do incêndio, mais próximo ao chão possível. Por quê? A fumaça ela é muito densa e ela costuma colocar em risco as pessoas que respiram. O que é que combate os males de uma fumaça? A umidade. Por isso que nós sempre recomendamos que durante um local de incêndio, de fogo, sejam utilizados umidificadores de ar, toalhas molhadas no cômodo do quarto ou bacias com água, para que aquele ambiente ele fique umidificado, tenha umidificação, a água, o ar, esteja bastante água presente. Então veja, entre os males que causam, nós temos primeiros impactos na relação à saúde. A saúde do ser humano com os incêndios são gravemente afetadas. O segundo ponto que nós podemos elencar é a agressividade em relação ao meio ambiente. Nós somos dependentes do meio ambiente. Por exemplo, a água que você bebe, ela vem do meio ambiente. O ventinho gostoso que você tem quando você abre aquela janela à noite, assim, ó, tem aquele ventinho gelado gostoso na sua casa, Sim. vem do meio ambiente. Sim. As árvores que produzem todo esse material, quando elas são queimadas, elas param de produzir, de emitir esse material para as outras áreas e vai afetar você. Além do meio ambiente, nós temos diversos outros riscos que vivem no entorno nosso. A gente passa a ter menos água, os alimentos que são produzidos, Antônio, que dependem de um meio ambiente está balanceado, ele passa a ficar mais caro, porque não tem como você produzir alimento. Então, os danos e efeitos, eles são enormes em bastante tempo. Diante do seu trabalho, qual a sua opinião sobre a viabilidade de um alarme de baixo custo que avisa as autoridades e os proprietários sobre o início de um incêndio? Seria uma ferramenta útil para a defesa civil? Como você chama? Amanda. Oi, Amanda, boa tarde. Olha só, Amanda, é muito importante que tenhamos cada vez mais tecnologia e pessoas engajadas em criar dispositivos que vão avisar a população sobre risco de incêndio. Minha opinião pessoal é que isso é extremamente necessário e é excelente essa iniciativa. Eu vou lhe dar um exemplo, Amanda. Você já deve ter ido no zoológico de Bauru, né? Sim. Em volta do zoológico de Bauru, nós temos bastante árvores, bastante mata, bastante floresta ali. Imagina, Amanda, que num incêndio acontecendo próximo dali, em que o vento está virado para o lado do zoológico, o excesso de fumaça vai para aquele local. E as pessoas vão perceber que isso está acontecendo quase que em cima da hora, para que comece a ter bastante fumaça. Imagina que nesse lugar tem um idoso ou uma pessoa cadeirante. Imagina que tem também os animais. Você acha que essas pessoas correm risco naquele lugar de serem afetadas por uma fumaça bem densa ou possivelmente por um fogo que está vindo de alguma área? Sim. Então nós concordamos que se tiver um dispositivo de alarme que possa avisar essas pessoas que tem um incêndio acontecendo naquela região estratégica, elas vão poder ter mais tempo de resposta, de soar um alarme de alerta, de avisar os outros funcionários, de preparar os animais que não podem receber fumaça em alguma condição melhor. Você acha também, igual eu, que isso é bom? Não.
Você acha que não é bom Não. ter um alarme? É, sim. Isso é exatamente, nós concordamos. Por quê? A importância desse alarme é exatamente para isso, para que a gente possa ter ações preventivas de respostas. Tanto a preventiva de dizer, olha, naquela área que pegou fogo, pode pegar fogo de novo. Opa, nós temos ondas de calor sendo emitida, de fumaça sendo emitida, isso pode ser um risco. Como também nós podemos dizer o seguinte, olha só, nessa área acabou de aparecer um sinal de alerta, bombeiro e defesa civil, corra para lá agora apagar o fogo. Então, minha opinião, Amanda, é que é extremamente importante, extremamente necessário e inovador. Obrigado, viu? Que tipo de informações seria mais valiosa para a Defesa Civil receber de um sistema de alerta como esse? Localização exata, tamanho da fumaça, proprietário do local, etc. Olha só, é uma pergunta bem relativa. Como você chama? Matias. Matias, é uma pergunta bem relativa. Matias, por quê? Os dados fundamentados que ajudam a gente desde a hora zero, a gente chama a hora zero, a hora que o evento é anunciado e que nós tivemos conhecimento dele. Ele aconteceu, na verdade, desculpa. Ele aconteceu. Entre ele começar um fogo e avisar a Defesa Civil para poder apagar esse fogo, existe um tempo. Esse tempo, ele varia muito, se é à noite, se é de final de semana, se tem alguém vendo ou não. Por isso que uma ferramenta, um alarme integrado que consiga nos avisar a localização exata, mais precisa possível, a hora de início do alarme. Olha, nós recebemos um alarme que começou a pegar fogo aqui, mas nós projetamos que esse fogo está pelo menos 10 minutos. Por quê? Nós vamos conseguir entender se em 10 minutos o que queimou e o que pode queimar. A direção do vento e a força do vento é muito importante ter, porque o vento é um dos fatores que determinam se esse fogo ele vai avançar, se ele vai avançar rápido, mais lento e para que direção que ele vai ir. Qual é a condição daquela área? Por exemplo, se é um bioma, se essa área é uma área de plantio, se essa área é uma área que ela pode produzir efeitos nocivos em relação ao produto que vai ser queimado, a área que vai ser atingida, a proximidade com rede de ensino, hospitais. Tudo isso influencia bastante na riqueza de detalhes que a Defesa Civil pode ter na hora de emitir um alerta. Por exemplo, nós temos um incêndio próximo à escola de vocês, em que o vento está direcionado para a escola de vocês e já avançou 15 minutos. Então, certamente, eu vou fazer um contato telefônico com a escola de vocês e vou avisar. Olha, tem um fogo na região, tem fumaça chegando, e essa fumaça pode aumentar. E se ela aumentar, certamente, vocês vão ter que se preparar para colocar as crianças em uma sala mais protegida, com ar-condicionado ligado, com excesso de água, e se aumentar mais ainda, ter que retirar essas crianças do local. Então, essas informações para nós são muito importantes. Quais seriam, na sua opinião, os principais desafios na implementação de um sistema de alerta automático em larga escala, especialmente em áreas difíceis de acesso ou preservação? Vamos lá, você é o César, né? César, isso. César, olha só. Eu acredito que as primeiras dificuldades que existem elas estão relacionadas ao vandalismo. Depende de onde vai ser instalado esse alarme, nós precisamos conhecer. E volto na primeira pergunta que nós falamos. Mapeamento de risco. Precisamos fazer um mapeamento para nós entendermos quais são as áreas de riscos que existem. Por exemplo, perto da sua casa. Hoje, você já me contou que tem uma área de pequena floresta que ela corre risco de incêndio, correto? É, que ela pegou incêndio, se eu não me engano, foi esse fim de semana. Esse final de semana. Tem área de rio que se der bastante água, esse rio vai sair fora da calha dele e vai atingir as ruas? Não. Não? Tem áreas de árvores bem grandes, tem um vento bem forte, ele vai atingir, vai cair essas árvores? As árvores grandes não caíram, mas pequenas caíram. Caíram. E Beleza. pegou fogo lá em cima das árvores E grandes. lá na copa das árvores. É. Então, ou seja, olha só, nós já temos um pré-mapeamento de risco perto da sua casa. Que identifica que perto da sua casa... Na frente, né? Na frente. Isso, a gente fala próximo. Tá. Que determina que nessas áreas existem alguns riscos que devem ser monitorados.
Então, num plano de contingência, para o ano que vem, por exemplo, estabelece que aonde você mora, nós temos que ter um hidrante lá, algumas coisas para isso. E veja, se a gente colocar esse sensor perto da sua casa, ele vai avisar quando começar a pegar fogo lá, correto? Correto. Quais são as chances que você acha que alguém pode até lá? Pode ser uma criança que vai fazer isso sem entender o quanto mal vai fazer se ele quebrar ela. Pode ser um adulto, pode ser uma pessoa desconhecida, pode ser por maldade. Você acha que alguém poderia ver essa caixinha bonitinha, ir lá e quebrar ela ou tentar roubá-la? Sim. Nós estamos com esse risco. Isso pode acontecer. Então, os principais desafios, eles iniciam contra, por exemplo, o vandalismo. As pessoas podem vandalizar, pessoas podem quebrar, podem tentar roubar, podem tentar colocar fogo, podem tentar fazer várias coisas de mal que vai afetar um projeto que vocês vão levar um tempo precioso para poder fazer. O segundo ponto que eu acho que são dificuldades de implementação são os equipamentos que vão garantir que durante um evento, o que a gente fala evento? Quando começou a pegar fogo, qual que é o nome disso? É um evento. É um evento de risco. Quando começou uma chuva forte, é um evento. Então, por exemplo, durante um evento, o que vai garantir que esse equipamento vai continuar funcionando? Então, por exemplo, durante um fogo muito forte, nós temos garantias de que o fogo não vai atingir esse equipamento? Como nós temos? Ah, não, ele vai ser instalado em um poste, o poste ele é resistente a chamas, ele está numa altura até tantos metros, e se o fogo vier, o fogo não vai chegar até ele, mas essa altura ela é compatível com a condição que ele precisa para poder fazer as leituras? Ok, funciona. Então, esses são os principais fatores. Garantir que ele não vai ser vandalizado, roubado, depedrado ou outro, e que durante o evento ele tenha funcionalidade. Poxa, deu um problema aqui, um tempo instável, e ele perdeu a condição de funcionar durante a queimada, porque acabou a energia. Então, peraí, ele tem um sistema de energia que, se acabar a energia que está sendo utilizada nele, vai ser reserva e vai garantir? E vai mandar um alerta para você saber que está acontecendo, você precisa correr lá o quanto você puder para garantir que ele vai funcionar. Então, esses são os principais fatores que eu acho que são. Igual que você disse que tinha um hidrante na frente da minha casa. O hidrante da frente da minha casa roubaram as peças dele. Então, Sério? é sério. Você está vendo? E na hora Aí que pegou usar, fogo e tá desligado, e não tinha o hidrante disponível. porque roubaram as peças. Tá vendo? Então, assim, Hidrante. são um dos desafios que nós temos de garantir que esse equipamento não vai ser vandalizado. É. Tá bom? Obrigado, bom. viu, César? De nada. Eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo, né, e de todas as informações que trouxe para enriquecer não só o conhecimento, né, a respeito das queimadas, mas também de outras áreas, e que através dessas informações vai ser muito importante para o grupo trabalhar e melhorar ainda mais a ideia e a proposta que eles estão desenvolvendo. E aí, pensando nisso, que surge a ideia, puxa para mim rapidinho, desse, né, do sensor, em que inicialmente, claro, que a gente está trabalhando, né, numa versão de teste, mas que é justamente essa proposta de ter a possibilidade de avisar, né? Aqui ele vai ter os sensores na parte de baixo, e um pequeno, né, aqui ainda como é um protótipo, ele vai emitir um som pela frente, mas que daria para colocar aquelas cornetas tradicionais, e que também permitiria fazer a ligação, enviar SMS e fazer uma ligação para aqueles vinculados, né? Nesse caso, acho que caberia a importante, por exemplo, estar vinculado com a Defesa Civil, ou até mesmo com outras Sim. instituições, para dar esse alerta. Eu acho que todas essas informações e toda essa conversa que a gente teve vai contribuir muito para a gente poder melhorar ainda mais o projeto. Então eu queria agradecer aqui em nome da equipe e em nome também do Colégio Chaminade a presença do Rodrigo, e dizer que isso vai nos trazer e nos trouxe, né, muita informação relevante e importante. Então, muito obrigado pela presença, pelo tempo disponibilizado para que pudesse vir até o colégio para conversar com a gente. Obrigado, professor. É uma honra fazer parte
com 1%, pelo menos, de contribuição com vocês aí, todas as ações de vocês, elas criem frutos para o futuro, sejam motivação para que outros também continuem. Eu tenho certeza que o que vocês podem fazer para poder abreviar o sofrimento do próximo é algo compensatório demais. Muito obrigado.